Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo, leitura bíblica na nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura hoje encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 37, que diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, o odiaram e não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês os rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: Não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão. É do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: O rapaz não está mais lá. E agora, o que vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: Achamos isso. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho.
um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por mais essa magnífica porção da sua palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, iniciamos um dia na tua presença, tendo o prazer de ler a tua palavra e de falar com o Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que se revela a nós, e o Senhor deixou revelado, através daquilo que chamamos de revelação especial, todo o desígnio de Deus, todo o plano da redenção em Cristo Jesus, tudo o que precisamos saber para alcançarmos a salvação em Cristo está revelado na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando o homem maquina o mal, o Senhor transforma mal em bênção. O Senhor dirige a história. O Senhor controla todas as coisas. Mesmo que muitas vezes não compreendamos o momento que vivemos, assim como com certeza José não compreendeu o momento que estava vivendo, de ser odiado, ser lançado numa cisterna, ser vendido como escravo pelos seus irmãos. Mas o Senhor tinha um plano, um propósito eterno de salvação para todo o povo de Israel. E o Senhor fez com que tudo acontecesse para que a teu propósito, o teu projeto alcançasse êxito. Assim também é nas nossas vidas. As nossas vidas pertencem ao Senhor. O Senhor tem um plano, tem um propósito eterno para cada um de nós. E tudo quanto nos acontece, nos chega até nós. O Senhor está dirigindo a história para que o seu projeto eterno de salvação em Cristo Jesus e de fazer de nós bênção, de trabalhar em nós, e desenvolver em nós o caráter de Cristo, de maneira a atingirmos a estatura de varão perfeito, está se cumprindo. Muito obrigado, Senhor, porque servimos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus que não desiste de nós, a um Deus que governa a história, que governa todas as coisas, um Deus que nos ama, que faz de nós seus filhos e que nos conduz conforme a sua boa mão. Nós louvamos, nós bendizemos, nós agradecemos ao Senhor pela salvação que temos em Cristo Jesus. Agradecemos ao Senhor por nos amar tanto e por dirigir as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a descansarmos em Ti, a termos plena convicção e consciência de que o Senhor reina sobre todas as coisas, que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. E o Senhor levará a bom termo cada um das nossas vidas, da nossa existência, cada dia. Muito obrigado. Que a tua bênção esteja sobre cada um de nós. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um capítulo nessa extraordinária jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.